Estamos aqui, vivendo o dia a dia das nossas cidades. Somos vizinhos, conterrâneos e profissionais de saúde. Uma rede de pessoas que cuida e coopera para levar tranquilidade e qualidade de vida a cada canto do Brasil. O maior sistema cooperativo de médicos do mundo está aqui. Aqui tem gente. Aqui tem vida. Aqui tem Unimed. TV Todo Dia, 36 anos conectada com você. Olá, querido povo de Deus, aqui quem fala é o Padre Reginaldo Manzotti. Nós temos um encontro marcado de segunda a sábado, das 10 às 11 da manhã, no programa Experiência de Deus. Espero por vocês. Evangelizar é preciso. A dengue mora onde você não vê. 75% dos focos estão dentro das casas. Um pratinho esquecido, uma calha entupida, um balde no quintal já são suficientes. A dengue pode matar, por isso é preciso atenção aos sintomas: febre alta, dor muscular, dor de cabeça e atrás dos olhos e manchas vermelhas pelo corpo. Ao perceber os primeiros sintomas, procure a unidade de saúde mais próxima. A prevenção começa em casa. Elimine água parada, tampe caixas d'água e receba o agente de saúde. Cuidar do seu quintal é cuidar da sua família e da cidade. Nessa época do ano, os focos da doença costumam aumentar. Por isso, a Prefeitura vai intensificar o trabalho dos agentes de saúde. Colabore. Em caso de dúvida ou denúncia, ligue 156. Prefeitura de Sumaré. Sumaré de todos. E aí, tudo bem? Uma ótima noite! Estamos chegando com a segunda edição do Jornal Todo Dia desta quarta-feira. Hoje é dia 11 de fevereiro de 2026. Que prazer entrar na sua casa, no seu trabalho, entrar aí no seu aparelho de telefone celular, no seu computador, independente de qual seja o meio com o qual você esteja nos assistindo, pelo qual você está nos assistindo, é um prazer. Toda a nossa equipe trabalhou arduamente, tem trabalhado constantemente para deixar você muito bem informado. Então não saia daí, a partir de agora, as principais informações por inteiro no seu meio de semana. E antes de qualquer coisa, eu convido você a acessar esse QR Code que está aqui na tela. Tá vendo aqui no cantinho, ó? Esse QR Code você escaneia com o telefone celular e ele vai te levar às diversas plataformas digitais aqui da TV Todo Dia. Seja o nosso Instagram, o Instagram que mais cresce nos jogos de comunicação em todo o interior de São Paulo, seja pelo nosso Facebook, pelos canais, nosso canal no YouTube também, pelo nosso portal tododia.com.br. Então, tudo que a gente produz diariamente, 24 horas por dia, 7 dias por semana, está aqui no nosso QR Code para você ter um acesso mais rápido. A gente começa falando sobre a questão do IPTU em Piracicaba. Que polêmica do IPTU, hein? O nosso querido prefeito Elinho Zanata, ele acabou mandando um projeto para a Câmara, pedindo ali, apresentando uma lei que determina o aumento no valor do IPTU, a população foi lá protestar, mesmo assim os vereadores aprovaram, mas há uma outra atualização sobre esse caso. O Ministério Público pede a suspensão da lei que redundou no aumento no IPTU em Piracicaba. Os detalhes quem traz agora é o nosso editor multicanal, cidadão piracicabano, Airan Prada. O Ministério Público do Estado de São Paulo pediu à Justiça a suspensão da lei que instituiu o novo Código Tributário de Piracicaba e promoveu alterações na base de cálculo que resultou no aumento do IPTU e de outros impostos. O documento foi protocolado na terça-feira. O MP, por meio do promotor Luciano Gomes de Queiroz Coutinho, defende que o município mantenha a cobrança pelos critérios anteriores, até o julgamento definitivo da ação. O órgão sustenta que o projeto que deu origem à lei, enviado à Câmara Municipal pelo prefeito Elinho Zanata no começo de dezembro do ano passado, apresentou falhas no processo legislativo que comprometem sua validade. Entre os principais pontos levantados na ação estão falta de estudos públicos,
detalhados sobre impacto financeiro e social das mudanças, ausência de parecer obrigatório da Comissão de Legislação, Justiça e Redação da Câmara Municipal, tramitação em regime de urgência de um projeto com 588 páginas e revogação de 27 leis, e apresentação de mensagem modificativa no mesmo período da votação, sem prazo adequado para análise técnica. Para o MP, a combinação desses fatores comprometeu o debate legislativo e pode ter gerado prejuízo aos moradores, especialmente diante das alterações na planta genérica de valores, base utilizada para o cálculo do IPTU. O projeto foi protocolado em 1º de dezembro de 2025 e aprovado em 29 de dezembro, em sessão extraordinária que durou cerca de 4 horas. O placar foi de 14 votos favoráveis e 7 contrários. Na época, a votação foi marcada por forte divergência. A base governista sustentou que a atualização da PGV era necessária diante da defasagem dos valores e que ajustes, incluídos de última hora, teriam reduzido o impacto médio do imposto. Segundo dados apresentados pela Prefeitura, o reajuste bruto médio inicialmente previsto seria de 21,5%, mas, após descontos e redutores incluídos em emendas, o aumento médio final cairia para cerca de 3,3%. Em entrevista à TV Todo Dia, o vereador de oposição, André Bandeira, do PSDB, que votou contra o projeto e apresentou representação ao MP, assim como Laércio Trevisan Júnior, do PL, e Silvia Morales, do PV, detalhou as críticas à propositura. Faltavam informações nesse projeto. A principal das informações, no meu entendimento, era o impacto orçamentário do projeto, o quanto a prefeitura iria arrecadar a mais ou a menos, né? Mas, obviamente, é a mais. E simplesmente não se constava isso não se constava e não se consta isso no projeto. A única coisa que tinha em um dos anexos que foi colocado, como eu falei, o projeto foi protocolado dia 2 e esse anexo foi colocado após a audiência pública no dia 12, que ele apresentava ali alguns estudos com 5 cenários da FIP, todos eles mostrando um aumento do IPTU muito acima da inflação. O parlamentar também falou sobre o novo projeto apresentado pela Prefeitura para corrigir informações do aprovado no apagar das luzes de 2025. Novo projeto apresentado, o primeiro item que eu já vejo como talvez o mais importante é que ele não pode vigorar para esse ano aqui, certo? Trabalhar um projeto como esse, ele só pode vigorar para o ano que vem, e por isso mesmo entendo que ele não pode ter pressa, ao contrário da fala do vereador representante do Executivo na Câmara, onde, inclusive, eu, na penúltima sessão, eu entrei com um requerimento convocando uma audiência pública para discutir esse novo projeto. Essa audiência pública foi rejeitada pela maioria dos vereadores da base do governo, que eu acho um absurdo se votar contra um requerimento de pedido de informações e, principalmente, um requerimento de uma audiência pública, onde se chama o Executivo para discutir, para conversar, para ele apresentar realmente o que ele está propondo de alterações nesse projeto. É um projeto de mais de 1000 páginas ali, não é uma coisa simples de se mexer. O outro projeto já era complicado, esse projeto é tão complicado quanto. Por fim, André Bandeira questionou a legalidade dos prazos estabelecidos para a nova propositura. Ele muda ali a forma de cálculo de apartamentos, o formato de cálculos para terrenos acima de 2.000 metros aqui no município, mudando o impacto que esses imóveis vão ter na cidade, com a alegação de diminuição, só que não comprova a diminuição, somente escreve no texto ali, mas não manda novamente o impacto financeiro, o impacto orçamentário financeiro para a Câmara. Então fica uma informação muito solta. Então eu entendo como muito difícil votar um projeto como esse sem ter essas devidas informações.
e já estamos encaminhando tudo isso para a Justiça também, estamos encaminhando tudo isso para o próprio Tribunal de Contas, porque entendo que, se tudo correr bem, nessa própria ação proposta pelo Ministério Público, acredito que esse processo já cai, a legislação anterior já cai, e caindo a legislação anterior, o próprio projeto de lei complementar atual, aí, de 2026, ele perde o sentido. Agora a Justiça deve analisar o pedido do MP e decidir se mantém as novas regras ou suspende as alterações aprovadas em dezembro do ano passado. A Prefeitura de Piracicaba foi procurada pela reportagem para comentar o pedido do MP, mas, até o fechamento desta matéria, não havia enviado um posicionamento. De Piracicaba, Airan Prada, para a TV Todo Dia. Obrigado, Airan Prada. Nota-se que o MP não está emitindo juízo de valor, né? Não está dizendo, olha, o aumento do IPTU é legal ou ilegal. Ele está questionando diversos pontos desta lei, que é algo muito abrangente, né? Algo muito importante, muito sério para o município, para ser decidido assim, na base do sopetão, na base do fast food, né? Parece restaurante de fast food, vai colocando feijão, arroz e não discute, não se define nada. Então, é acertada, ao meu ver, essa decisão do Ministério Público. Claro que a Prefeitura vai espernear, claro que o prefeito Elinho Zanata vai espernear, mas a preocupação do MP é sobre a legalidade da discussão, sobre a legalidade do projeto, não sobre o mérito, se é ou não para ter aumento de IPTU, mudanças na lei aí com relação ao zoneamento na cidade. O que está sendo discutido neste momento foi o apressar, né? Tudo muito apressado, então por isso o MP está pedindo aí a suspensão desta decisão e, claro, a gente vai continuar acompanhando e trazendo as atualizações para você, morador de Piracicaba, né? É importante demais que você tenha aí a elucidação de tudo que está acontecendo, porque diz respeito ao seu imóvel, ao seu imposto e ao seu bolso. 18h10. Vamos falar sobre as sessões das câmaras de Cosmópolis e Paulínia, que discutem saúde e inclusão, como conta a nossa correspondente, a Tayla Nogueira. As câmaras de Paulínia e Cosmópolis realizaram sessões ordinárias com pautas extensas, reunindo projetos, requerimentos e indicações voltadas à saúde, acessibilidade, infraestrutura urbana, fiscalização e direitos dos servidores públicos. Em Paulínia, a sessão foi marcada pela apresentação de 69 indicações, além de projetos e propostas que abrangem áreas como inclusão social, educação, esporte, segurança, mobilidade urbana e melhorias em espaços públicos da cidade. Entre os destaques da pauta, os vereadores aprovaram o projeto de lei número 6, de autoria do vereador Fábio Valadão, que institui o programa Guia Acessível, voltado à capacitação de comércios e espaços da cidade para um atendimento mais adequado às pessoas com deficiência. Imagina as pessoas com deficiência tendo que fazer compras, utilizar os comércios e não terem um comércio preparado para esse atendimento. Então, esse projeto nada mais é do que uma grande capacitação dos nossos comércios aqui da cidade para que a gente possa ampliar aí a autonomia das pessoas com deficiência que frequentam e moram na cidade de Paulínia. A área da saúde também esteve em debate. O vereador Anderson Henrique apresentou indicação ao Executivo, sugerindo estudos para o fornecimento de medicamentos por meio de farmácias conveniadas no município, ampliando o acesso da população aos tratamentos. A gente sabe que a saúde pública deve garantir não só apenas o atendimento médico, mas também a continuidade dos tratamentos prescritos pelos profissionais da saúde. E a falta desses medicamentos da farmácia, muitas das vezes, acaba complicando. Então, essa indicação, isso que a gente está propondo ao Executivo, é justamente para poder auxiliar. E quando a pessoa ela não conseguir, numa farmácia da rede pública, que a gente sabe a dificuldade para poder fazer a compra dos medicamentos, o tempo que leva, a pessoa ela possa pegar aquela receita, ir até uma farmácia do município, retirar esse medicamento. A sessão ainda contou com indicações que tratam da criação de programas culturais e esportivos nos bairros, melhorias da infraestrutura escolar, manutenção de praças e vias públicas, implantação de câmeras de monitoramento, incentivo ao empreendedorismo feminino e propostas voltadas à mobilidade urbana e segurança.
Já em Cosmópolis, a segunda sessão ordinária do ano foi marcada por requerimentos de fiscalização, pedidos de informações ao Executivo e debates sobre investimentos públicos e direitos dos servidores municipais. O vereador Renato Trevenzoli apresentou requerimentos solicitando esclarecimentos sobre a utilização de uma emenda impositiva destinada à reforma do terminal rodoviário, encaminhada em 2022 para a execução no exercício de 2023. A obra começou, a empresa não terminou, não entregou, devolveu a obra. Então, nós estamos perguntando aqui para o Executivo quanto foi pago para a empresa, né? E o restante desse dinheiro, o que foi feito, porque foi feito agora um empréstimo para a reforma da rodoviária. Então, nós precisamos de esclarecimento, porque é uma emenda impositiva de todos os vereadores. Quero deixar em aberto também aqui para todos que quiserem assinar esse requerimento, em especial ao André, a Thalita, o Júnior Vieira, acho que são esses os vereadores dessa emenda impositiva de 2022, né? Outro ponto que gerou debate foi o requerimento assinado pelos vereadores Renato Trevenzoli e Júnior Vieira, que pede informações sobre o reestabelecimento da contagem do tempo de serviço dos servidores públicos durante o período da pandemia, além da possibilidade de pagamento de valores retroativos. Se houver, né, se o prefeito atender a solicitação, todos os funcionários públicos serão beneficiados. Mas, né, essa lei feita pelo presidente da República, ela não gera automaticamente os efeitos aqui para o município. Então, é por essa razão que eu, juntamente com o vereador Renato Trevenzoli, estamos pedindo para que o prefeito avalie essa questão e seja feito o descongelamento desses direitos dos nossos funcionários públicos. A pauta da sessão também incluiu requerimentos relacionados à saúde pública, como atrasos nos pagamentos de médicos, demanda reprimida de exames, manutenção de estradas e vias urbanas, informações sobre obras em andamento, além de propostas voltadas à educação, infraestrutura, eventos culturais e transparência na gestão pública. Com as discussões e apresentações de propostas, as sessões encerraram a semana com temas que refletem demandas do cotidiano da população de Paulínia e Cosmópolis. Tayla Nogueira, para a TV Todo Dia. Obrigado, Tayla Nogueira, nossa extremamente competente correspondente em Paulínia e Cosmópolis. A gente fala agora sobre educação, porque 8 escolas da região aderem ao programa cívico-militar, modelo implantado neste ano, como conta Nicole Maia. As aulas começaram neste mês nas escolas estaduais que aderiram ao modelo cívico-militar na região de Campinas. Com a chegada dos monitores militares, a rotina dos alunos já começa diferente dentro e fora da sala de aula. Os nossos alunos passam a voltar, por exemplo, a formar filas. Como lembra, há alguns anos atrás nós tínhamos muito isso, né? Todas as escolas faziam. Então, na entrada, nós temos o processo que nós chamamos de formatura diária. Todos os alunos estão em fila e ali há um momento com eles, inicial. Por exemplo, vamos cantar o hino nacional em um dia da semana, quem sabe um dia cantar o hino do estado de São Paulo, talvez um dia do município. Na área de cobertura da TV Todo Dia, 8 escolas aderiram ao programa. As unidades estão localizadas em Piracicaba, Campinas, Limeira, Cosmópolis, Nova Odessa e Hortolândia. Então, um regimento com algumas diferenças em relação a uma escola regular e vai aperfeiçoar ou aprofundar os estudos em relação a civismo, a cidadania. Então, tem essa linha de trabalho. Entre uma das mudanças previstas é a troca dos uniformes, que ainda não foram entregues aos alunos, mesmo que o ano letivo já tenha sido iniciado. As escolas estão orientando os pais a entrarem em um acordo provisório sobre a vestimenta. A SEDUC tem sim um planejamento estratégico para a questão de uniformes, como nós precisávamos priorizar algumas coisas, como, por exemplo, o material didático das crianças, o material mesmo que as crianças consomem no dia a dia, houve uma priorização para agora, logo em seguida, as escolas receberem o uniforme. Mas sim, há um uniforme padrão
para as escolas cívico-militar e que a SEDUC está atuando em relação a isso. Eles ainda não chegaram nas escolas. Ao todo, 208 militares inativos da Polícia Militar do Estado de São Paulo foram selecionados para atuar como monitores no programa Escolas Cívico-Militares. Cada escola contará com um monitor-chefe e um monitor auxiliar, ambos militares de reserva. Os monitores devem receber cerca de R$ 6.335,70 por mês, valor calculado com base em 21 dias e que pode chegar a R$ 6.900, no caso de monitor-chefe. A remuneração corresponde a uma jornada de 40 horas semanais, conforme o edital da SEDUC, publicado no Diário Oficial em junho de 2025. O valor da diária é de R$ 301,70, pago integralmente para jornadas de 8 horas, podendo ser reduzido à metade em casos de carga horária menor, e acrescido de 10% para monitores-chefes, conforme a patente. Isso, são militares de reserva, né? E não estavam nesse momento em atuação no campo, e eles vêm para trabalhar conosco na educação. Os militares selecionados são de reserva e não estavam em atuação no policiamento ostensivo. Eu não onero a corporação nesse sentido, eu não desabilito ou não desqualifico uma outra atuação que tão necessária na segurança pública, quanto também a experiência e a bagagem que eles trazem, né? Isso é muito importante para o contexto educacional. Então, não é uma pessoa que está chegando, mas uma pessoa já muito vivida e que pode agregar muito para os nossos alunos. Tiveram direito ao voto responsável pelos alunos, estudantes a partir de 16 anos de idade, além de professores e outros profissionais da equipe da unidade escolar. Para os novos alunos, foi realizado o acolhimento. As nossas escolas foram orientadas a realizar reuniões de pais e fizeram isso no final de janeiro, que foram reuniões que nós chamamos de reuniões de acolhimento das famílias, de forma a explicar para os pais como é o regimento, como vai ser a dinâmica da escola, apresentar a estrutura da escola para os pais. Então, num primeiro momento, com os pais, mesmo aqueles que já haviam participado da reunião, da votação, puderam agora participar desse momento de acolhimento. No primeiro dia e no segundo, um grande acolhimento para os alunos, tá? Junto aos professores. Então, cuidando de acolher todos de forma que eles possam conhecer qual é o projeto que nós temos aí na Escola Cívico-Militar. Os monitores foram escolhidos após a aprovação em banca avaliadora, com análise de títulos e documentos que comprovam a aptidão para o desempenho das funções nas escolas. Além disso, os monitores participaram obrigatoriamente de um curso de capacitação com carga horária mínima de 40 horas, ministrado pela SEDUC, com foco em regimento interno, psicologia escolar, ambiente educacional, desafios contemporâneos, cultura de paz e segurança escolar. A ideia da secretaria é constantemente estar em formação com esses profissionais. Então, eu vou ter momentos, por exemplo, que todos da nossa região vão estar na SEDUC em São Paulo, logo agora, se eu não me engano, agora em fevereiro, aonde mais um momento de formação. Então, esse é só um start, porque a formação não se esgota nunca. Então, em vários momentos, tanto os policiais quanto toda a nossa equipe gestora passarão por formações e, obviamente, vão replicar a equipe de professores. Todos os profissionais do programa passam por avaliação semestral, assim como ocorre em toda a rede estadual. Ao final do ano, a avaliação pode resultar na permanência ou não do profissional na unidade. Então, é uma avaliação que não só a Escola Cívico-Militar tem e terá, mas todas as escolas da rede hoje já estão aí acostumadas com esse tipo de sistema de avaliação. Óbvio que, por ser no cívico-militar, algumas perguntas do contexto da escola vão surgir de adicionais possivelmente na avaliação, mas é um sistema único para toda a rede. A matriz curricular e os materiais utilizados são os mesmos da rede regular. Em nota, a SEDUC informou que o pregão para aquisição dos uniformes segue com as etapas necessárias para a finalização do processo. 4 modelos de camiseta não atenderam às especificações técnicas previstas no edital e, por isso, foram retiradas da licitação, que seguem em andamento para garantir a aquisição adequada dos uniformes. Sobre os salários ofertados, reforçou que o investimento das escolas cívico-militares será o mesmo já previsto nas unidades regulares. O impacto orçamentário já está incluso no custo pessoal da pasta,
cujo valor é de 17 milhões e será destinado anualmente para o pagamento dos militares e outras despesas. Nicole Maia para a TV Todo Dia. Obrigado, Nicole Maia. Você está acompanhando a segunda edição do Jornal Todo Dia desta quarta-feira. Obrigado pela audiência. A gente lembra sempre, né, de segunda a sexta-feira, às 18 horas, eu estou com você trazendo esta segunda edição. Às 7h30 da manhã, de segunda a sexta-feira, João Victor Viana apresenta a primeira edição e, ao meio-dia, João Victor e eu, nós apresentamos aí o Todo Esporte, a programação aqui da TV Todo Dia, além dos nossos programas também que você acompanha na nossa grade. A gente vai a Hortolândia agora para informar que a ocupação Monte Sinai ganha redes de água e esgoto, como conta o Wagner Salustiano. Mais de 500 famílias que moram na área de ocupação conhecida como Jardim Monte Sinai, em Hortolândia, acabam de ganhar redes de água e esgoto instaladas pela Sabesp, a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo. Desde julho de 2024, já são mais de 24 mil residências, a maioria em áreas de ocupação, ligadas às redes de água e esgoto da cidade, segundo a empresa concessionária. Somente no Monte Sinai são exatas 513 famílias que passaram a contar com essa infraestrutura essencial, transformando a rotina da comunidade, atualmente em fase de regularização fundiária. A área ocupada pelo Monte Sinai tem 85 mil metros quadrados e abriga hoje cerca de 650 famílias no total, com aproximadamente 2.300 moradores que vivem ali desde 2004. A instalação das redes de água e esgoto no local, encerrando um longo período de precariedade no acesso a esses serviços básicos, só foi possível com a desestatização da empresa há 2 anos. Assim, a Sabesp passou a poder instalar a infraestrutura em áreas informais, o que antes não era permitido. Agora, tubulações oficiais de qualidade substituíram as mangueiras improvisadas que antes levavam água até o bairro, que também ganhou o sistema de coleta e afastamento de esgoto. Presidente da Associação dos Moradores da Comunidade, a cabeleireira e orçamentista Elaine Targino, de 50 anos, que mora no Monte Sinai há 17 anos com a filha de 18, falou sobre o tema. Ela relembrou as dificuldades enfrentadas pelas famílias antes da chegada do saneamento básico ao bairro. Antes da chegada da água, nós tivemos muita dificuldade, passávamos muita necessidade. A nossa realidade era passar mais de uma semana, até 2 ou 3. Tem famílias aí que não tinham o acesso à água. A água não chegava, não tinha força por conta de ser uma água clandestina. E hoje, poder estar com a água na nossa torneira, a satisfação para todos nós é muito grande. E nós vivíamos em tanta dificuldade que nós tínhamos que puxar água do cavalete da estrada da Gonvarre, que tem uma empresa ali que a Sabesp cedeu um cavalete, e naquele cavalete, um bairro com mais de 600 famílias puxavam as suas mangueiras, né? E com as mangueiras vinha toda a dificuldade, porque além de ser mangueiras caras, a gente pagava mais de R$1.000 na mangueira, fora a mão de obra, tinha que cavar buraco na rua, porque na maioria das vezes, ou a mangueira era furtada, ou a mangueira era esmagada. E a maioria de nós chegávamos no serviço, não tinha água para tomar banho, não tinha água para beber. E fora o esgoto que corria ao céu aberto. Além do abastecimento irregular, o bairro convivia com o descarte inadequado de esgoto a céu aberto, o que impactava diretamente a saúde da população, com casos recorrentes de doenças de pele, alergias e infecções. Os ganhos em qualidade de vida são enormes, garantiu a líder comunitária, que passou a se sentir parte de Hortolândia finalmente. De todos nós tivemos problemas de pele, dermatite atópica, manchas avermelhadas na perna. Fora assim, né, como era o descarte ilegal, né, de gesto de comida, tínhamos muito rato pela rua, porque a água, né, da cozinha, do esgoto, ia para o meio da rua, não tínhamos saneamento básico, né? Não tínhamos dignidade. E hoje eu tenho uma satisfação e um agradecimento tremendo com a Sabesp e toda a sua equipe por nos trazer qualidade de vida e dignidade. Hoje nós nos sentimos assim pertencente à Hortolândia. A moradora Thalita Murbach também falou dos ganhos com a nova infraestrutura de saneamento básico. Tenho 7 filhos, sou moradora daqui de Hortolândia do Monte Sinais e estou aqui há 3 anos. Quando eu cheguei aqui, o esgoto passava na frente de casa.
Hoje, graças a Deus, a Sabesp regularizou, a água é encanada, o esgoto é encanado, não tenho mais problema nenhum. Antes eu não tinha como nem tomar banho porque não vinha água, tinha que ficar puxando de mangueira e às vezes a água não chegava até minha casa. Foi difícil, mas graças a Deus hoje está tudo normal, está tudo ok. Na verdade é inexplicável, porque sem água com muita criança é difícil, né? Para dar um banho, fazer uma comida, ter que pedir água pro vizinho. Às vezes, muitas das vezes, meus vizinhos me ajudavam a caçar a mangueira, emendar a mangueira para vir a água. Mas hoje, graças a Deus, é cada um com a sua. As obras no Monte Sinai incluíram mais de 4.900 metros de redes coletoras de esgoto, 56 postos de visita, redes de distribuição de água, ramais domiciliares e a instalação de hidrômetros, com um investimento total de mais de R$2 milhões. Com a infraestrutura agora em funcionamento, os impactos positivos tornaram-se visíveis. Ruas mais limpas, o fim do esgoto a céu aberto, a melhora na higiene das casas e mais segurança para as famílias. A companhia prevê investir mais de R$500 milhões em obras de abastecimento de água e tratamento de esgoto em Hortolândia, antecipando de 2033 para 2029 a meta estabelecida em lei para universalizar o saneamento básico na cidade. De Hortolândia, Wagner Salustiano para a TV Todo Dia. Obrigado, Wagner. Cidadania, né? É isso que vai ser oferecido, condições humanas dignas para essas pessoas desta ocupação na cidade de Hortolândia. Vamos a Campinas agora, porque a cidade realiza o segundo feirão de emprego do ano. Quem traz os detalhes, inclusive importante para você que está desempregado, é o nosso correspondente, o Guilherme Pierangeli. Campinas terá nesta quinta-feira o segundo feirão de empregos e oportunidades de 2026, com mais de 1.000 vagas disponíveis em diferentes áreas profissionais. O evento começa às 9 da manhã e vai até às 4 da tarde na Faculdade Anhanguera do Ouro Verde. Esse feirão é promovido pela Secretaria Municipal de Trabalho e Renda e é aberto a moradores de Campinas e de toda a região. Ao todo, 24 empresas participam da ação, realizando entrevistas e processos seletivos no próprio local. Antes de serem encaminhados às empresas, os candidatos passam por triagem realizada pelo CEPAT, o Centro Público de Apoio ao Trabalhador aqui de Campinas, que direciona os trabalhadores de acordo com o perfil profissional e os requisitos para cada vaga. Participam dessa edição várias empresas como Atacadão, Big Jack, o Boticário, Hotel Premium, Oxo, Pet Camp, RD Saúde, Raia Drogazil, Royal Palm, Tenda Atacado, Talce, Ultra, VB Transportes, entre outras. E, entre as oportunidades, o maior número de vagas é para o cargo de auxiliar operacional de logística, 130 postos disponibilizados pela Raia Drogazil Saúde. A função exige ensino fundamental completo e tem salário de R$ 2.265 com atividades voltadas à movimentação de materiais em um centro de distribuição. E o maior salário anunciado para o cargo de supervisor de logística também na RD Saúde, com remuneração de R$ 5.809. Para essa função é exigido nível superior completo em logística ou administração, além de experiência na gestão de pessoas e de processos. As vagas contemplam diferentes níveis de escolaridade e áreas de atuação. A lista completa de vagas pode ser consultada no sistema do CEPAT no endereço cepat.campinas.sp.gov.br e os interessados em participar do feirão devem comparecer levando o documento oficial com foto, currículo impresso, carteira de trabalho física ou digital e carta de encaminhamento no caso de quem realizou o cadastro antecipado. Então, repetindo, o evento acontece das 9 da manhã às 4 da tarde na Faculdade Anhanguera, no Ouro Verde, lá na rua Emília Stefanelli Seregatti, número 160, no Jardim Morumbi. Em razão do deslocamento das equipes do CEPAT para esse evento, o CEPAT Centro e os postos do Agiliza Campo Grande e Agiliza Ouro Verde não funcionam nesta quinta-feira. De Campinas, Guilherme Pierangeli para a TV Todo Dia. Obrigado, Guilherme Pierangeli. Boa sorte, né? Boa sorte para você que vai participar desse feirão de emprego na cidade de Campinas. Intervalo. Daqui a pouco a gente volta para falar das ocorrências policiais aqui na segunda edição do Jornal Todo Dia. Até... Cidadania, reflexão e compromisso. Toda quinta-feira às 11 horas da manhã, acompanhe o programa Palavra de Honra, com a apresentação de J. Thanos. Entrevistas voltadas à cidadania, com foco na regionalização da informação. Palavra de Honra, informação, reflexão e compromisso.
e tenho dito. Palavra de Honra. TV todo dia, cada vez mais conectada com você. A dengue mora onde você não vê. 75% dos focos estão dentro das casas. Um pratinho esquecido, uma calha entupida, um balde no quintal já são suficientes. A dengue pode matar, por isso é preciso atenção aos sintomas: febre alta, dor muscular, dor de cabeça e atrás dos olhos e manchas vermelhas pelo corpo. Ao perceber os primeiros sintomas, procure a unidade de saúde mais próxima. A prevenção começa em casa. Elimine água parada, tampe caixas d'água e receba o agente de saúde. Cuidar do seu quintal é cuidar da sua família e da cidade. Nessa época do ano, os focos da doença costumam aumentar. Por isso, a Prefeitura vai intensificar o trabalho dos agentes de saúde. Colabore. Em caso de dúvida ou denúncia, ligue 156. Prefeitura de Sumaré. Sumaré de todos. Quando você pensa em internet fibra, só existe um nome: Tec Plus Telecom. Internet de alta velocidade, Wi-Fi grátis, canais de TV, streaming, câmeras de segurança por assinatura e Wi-Fi com tecnologia Rede Mesh. Sua casa, empresa ou condomínio conectado. Tudo isso com preço fixo que cabe no seu bolso. Líder, confiável e o mais bem avaliado da cidade. Tec Plus Telecom, a internet que conecta você ao que importa. Quer o melhor? Chama no WhatsApp 19 99708 5488 ou acesse tecplustelecom.com.br. Tec Plus tem bom atendimento. Tec Plus conectando você ao mundo. Estamos de volta, segunda edição do Jornal Todo Dia, ao vivo, nesta quarta-feira, 11 de fevereiro, agora são 18 horas e 35 minutos, também conhecido como 25 para 7. Vamos com as informações da área da polícia. Um homem foi morto na madrugada desta quarta-feira dentro de um carro em Americana. Conta pra gente, Nicole Maia. Um homem de 27 anos foi morto a tiros na madrugada de terça-feira no Jardim Pacaembu, em Americana, nas proximidades do Jardim da Balsa. A vítima foi identificada como Lázaro Douglas da Cruz Freitas. O crime ocorreu por volta das 4h10 da madrugada, em uma rua em frente a um espaço de festas localizado na Avenida Luiz Bassetti. De acordo com o boletim de ocorrência, no momento dos fatos, acontecia uma festa no imóvel. Segundo o registro policial, a vítima decidiu sair para comprar bebidas, acompanhado de uma mulher de 24 anos. Ambos entraram em um Ford Fiesta preto ano 2013. Lázaro assumiu a direção do veículo, enquanto a mulher se acomodou no banco traseiro, do lado esquerdo. Ainda conforme o boletim, 2 homens se aproximaram do carro e abriram a porta do lado direito. Um deles efetuou os disparos contra a vítima. A polícia encontrou marcas de tiro no para-brisa do veículo. Após o disparo, os suspeitos fugiram a pé, em direção a uma área de mata próxima ao local. Nenhum suspeito foi localizado até o momento. O corpo de bombeiros foi acionado e a vítima chegou a ser socorrida à UPA, unidade de pronto atendimento Dona Rosa, mas o óbito foi constatado na unidade. O caso foi registrado como homicídio, por emboscada ou mediante de recurso que dificultou a defesa da vítima. A DIG, a Delegacia de Investigações Gerais e a Polícia Militar foram acionadas para o atendimento da ocorrência. Segundo o boletim, não foram encontrados objetos ilícitos no imóvel onde ocorria a festa, nem no interior do veículo. O carro e o telefone celular da vítima foram apreendidos para a perícia. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal. A equipe policial também conversou com o responsável pelo imóvel alugado para a festa, que informou possuir apenas o nome e o telefone da pessoa que realizou a locação. O espaço conta com câmeras de segurança, mas as imagens não puderam ser acessadas devido à falha no equipamento atribuída às fortes chuvas. As investigações seguem em andamento. Nicole Maia para a TV Todo Dia. Obrigado, Nicole. Claro que a gente vai acompanhar a investigação desse crime para saber aí se chega-se à autoria e os motivos desse homicídio. Após perseguição e sequestro, ou sequestro e perseguição, 2 homens são presos pela polícia em Sumaré. Guilherme Perangeli.
2 homens de 21 e 24 anos foram presos após sequestrarem 2 mulheres de 32 e 65 anos na rodovia Dom Pedro I, na altura do quilômetro 114 em Valinhos. Segundo a Polícia Militar, os bandidos estavam em um Chevrolet Corsa prata e interceptaram o Honda HR-V em que estavam as vítimas. Armados, os bandidos anunciaram o assalto e determinaram que as 2 ocupantes fossem para o banco traseiro do carro. Um dos homens então assumiu a direção do veículo, enquanto o outro permaneceu no banco de trás fazendo ameaças às vítimas. Segundo a Polícia Militar, os criminosos exigiam a transferência de R$50 mil por meio de transações bancárias com os celulares das vítimas. Durante um patrulhamento pela rodovia Dom Pedro I, a equipe policial visualizou esse veículo em alta velocidade e iniciou um acompanhamento. Essa perseguição seguiu até a Avenida Minasa, na região do Nova Veneza, em Sumaré, e aí os criminosos entraram com esse carro em um posto de combustíveis e acabaram abordados e rendidos pelos policiais militares. Os 2 homens foram presos em flagrante. Com esses 2 homens, foram apreendidas 2 armas de fogo. Nem as vítimas, nem os criminosos se feriram. Um terceiro envolvido nessa ação criminosa ainda não foi localizado e segue sendo procurado pela polícia, e o caso foi apresentado em Campinas, no 1º Distrito Policial, no centro da cidade. De Campinas, Guilherme Perangeli para a TV Todo Dia. Obrigado, Guilherme. Você já ouviu aquela expressão amiga da onça? Cabe muito bem nesse caso que a gente vai trazer agora com a Letícia Alves de Piracicaba. Uma mulher foi presa por extorquir uma amiga de Portugal. Conta pra gente, Letícia. Uma mulher de 39 anos foi presa em Piracicaba suspeita de envolvimento em um esquema de extorsão que simulava situações de sequestro, cárcere privado e violência sexual. O caso foi esclarecido pela Polícia Civil e aconteceu no bairro Nova Suíça. De acordo com a polícia, a mulher utilizava histórias falsas para obter dinheiro de 2 amigas que moram em Portugal. As vítimas acreditavam que ela estava sendo mantida em cativeiro, sofrendo agressões, o que motivou transferências bancárias e o envio de imagens íntimas. As apurações começaram no dia 23 de janeiro, após uma ligação telefônica vinda de Portugal. Na denúncia, uma das estrangeiras relatou que sua amiga, residente em Piracicaba, estaria presa contra a vontade, sendo torturada e vítima de violência sexual. Segundo o relato, um suposto criminoso exigia dinheiro e fotos como condição para libertá-la. Com a denúncia, equipes da Polícia Civil tentaram localizar a suposta vítima. Ao entrarem em contato com familiares da mulher, que vivem em Votorantim, foi constatado que ela mantinha contato normal com a família e não demonstrava estar em risco. E a gente tentou explorar as mais diversas linhas de investigação, né? Mas o nosso esforço inicial, naquele primeiro momento, assim que a gente recebeu a ligação aqui na delegacia, era identificar se de fato estávamos diante de um sequestro e tentar preservar ali a integridade física da vítima, né? Então foi um momento tenso aqui na delegacia, né? Até a gente localizar ela, até a gente entrar em contato com a investigada, né? Foi preciso localizar familiares dela que moram em outra cidade, até porque nós não tínhamos todos os dados da investigada aqui, né? E a partir dali conseguimos falar com ela, né? E ela nos relatou que estava tudo bem, que não tinha acontecido nenhum sequestro e que o celular dela tinha sido roubado, tinha sido quebrado. Mesmo assim, foi destacada uma equipe para ir até a residência dela, para confirmar se de fato ela estava em situação de sequestro ou não, se ela estava coagida, falar que estava tudo bem. E foi nesse momento que nós identificamos que de fato não havia nenhum tipo de sequestro ou de cárcere privado. Então, neste ponto, as investigações partiram para uma nova hipótese, né, no sentido de um falso sequestro, que se enquadra dentro do crime de extorsão. Simples, né? Com o avanço das apurações, foi identificado que a investigada mantinha amizade virtual com uma cidadã portuguesa desde 2023, baseada em vínculos religiosos, e que frequentemente solicitava ajuda financeira, alegando dificuldades pessoais. Ela se transporta até aqui para fazer algum tipo de representação. Então, colhida o depoimento, a prova testemunhal, digamos assim, não há nenhuma necessidade que a vítima compareça aqui ou formalize algum tipo de representação nesse sentido. A análise do material enviado pelas vítimas foi decisiva para o esclarecimento do caso. A mulher chegou a enviar imagens que simulavam um cativeiro, com o objetivo de sensibilizar as amigas no exterior.
Foi constatado que os valores obtidos, que ultrapassam R$ 3.500, eram depositados diretamente em contas bancárias de titularidade da própria investigada. Na residência da mulher, os policiais localizaram os celulares usados nas conversas e um cobertor idêntico ao que aparecia nas imagens do suposto cativeiro. Confrontada com as evidências, ela confessou o golpe. A mulher foi presa e permanece à disposição da justiça. Ela deverá responder por extorsão, crime que prevê pena de 4 a 10 anos de prisão, além de multa. O caso foi elucidado de maneira célere e rápida aqui pela nossa unidade, né? E a investigação agora ela vai caminhar para uma segunda fase, no sentido de identificar a existência de outros envolvidos, né? E se as imagens obtidas foram divulgadas. Então, as investigações prosseguem nesse sentido. De Piracicaba, Letícia Alves, para a TV Todo Dia. Que história, hein? Que história. E agora ela vai ter muito tempo para se arrepender, né? De enganar a amiga aí, fingindo um falso sequestro. Intervalo, hein? A gente volta já com muito mais informações. A dengue mora onde você não vê. 75% dos focos estão dentro das casas. Um pratinho esquecido, uma calha entupida, um balde no quintal já são suficientes. A dengue pode matar, por isso é preciso atenção aos sintomas: febre alta, dor muscular, dor de cabeça e atrás dos olhos e manchas vermelhas pelo corpo. Ao perceber os primeiros sintomas, procure a unidade de saúde mais próxima. A prevenção começa em casa. Elimine água parada, tampe caixas d'água e receba o agente de saúde. Cuidar do seu quintal é cuidar da sua família e da cidade. Nessa época do ano, os focos da doença costumam aumentar, por isso a Prefeitura vai intensificar o trabalho dos agentes de saúde. Colabore. Em caso de dúvida ou denúncia, ligue 156. Prefeitura de Sumaré. Sumaré de todos. Quando você pensa em internet fibra, só existe um nome: TecPlus Telecom. Internet de alta velocidade, Wi-Fi grátis, canais de TV, streaming, câmeras de segurança por assinatura e Wi-Fi com tecnologia Rede Mesh. Sua casa, empresa ou condomínio conectado. Tudo isso com preço fixo que cabe no seu bolso. Líder, confiável e o mais bem avaliado da cidade. TecPlus Telecom, a internet que conecta você ao que importa. Quer o melhor? Chama no WhatsApp 19 997085488 ou acesse tecplustelecom.com.br. TecPlus tem bom atendimento. TecPlus conectando você ao mundo. Estamos de volta com a segunda edição do Jornal Todo Dia para trazer uma matéria especial agora para falar sobre a expectativa para a festa do peão. A Americana só fala nisso, né? Expectativa de mais uma edição que vai ser histórica, como conta o repórter João Victor Viana. Já começou a contagem regressiva para um dos maiores eventos de rodeio do país. A Festa do Peão de Americana chega à 38ª edição em 2026 e promete mais um ano histórico. Um dos momentos mais aguardados pelo público, a programação de shows, já foi divulgada e reúne grandes nomes da música brasileira. No fim de janeiro, a organização anunciou as 16 atrações que vão subir ao palco de Americana, aumentando ainda mais a expectativa para o segundo maior rodeio do Brasil. De acordo com o presidente da Festa do Peão de Americana, Beto Lar, assim que uma edição termina, o planejamento da próxima já começa. Com o apoio de um dos maiores empresários do país, Marcos Mioto, a grade de shows deste ano foi definida. Então a gente, foi assim, passando a peneira, vendo e atendendo, o público, fazendo na internet aí qual eles tinham vontade de ver. A gente não pode atender a todos, mas eu acho que a gente conseguiu, a grade nossa, trazer os dois artistas principais do país, que é o Gustavo Lima e o Henrique Juliano. É muito difícil, Eu acho que só a Americana esse ano vai conseguir trazer os dois no mesmo evento. Gustavo Lima, citado por Beto, volta a figurar entre as principais atrações após não se apresentar em Americana em 2025. Além do embaixador,
A programação do evento conta com shows distribuídos ao longo dos 7 dias de festa. No dia 3 de junho, véspera de Corpus Christi, se apresentam Chitãozinho e Chororó, Zezé de Camargo com show rústico e Panda. No dia 5 de junho, sobem ao palco Zé Neto e Cristiano e Simone Mendes. No dia 6, é a vez de João Bosco e Vinícius, Sami Rico e o próprio Gustavo Lima. E no dia 7 de junho, fechando a primeira semana, no domingo da família São Vicente, os shows serão do grupo de pagode Menos é Mais e da dupla Mato Grosso e Matias. Na segunda semana, no dia 12 de junho, os shows serão de Henrique Juliano e Gustavo Mioto. No dia 13, o público confere Luan Santana, Bruno Marrone e Natanzinho Lima. E encerrando a festa, no dia 14 de junho, Ana Castela sobe ao palco de Americana. O que sempre chama a atenção do público são as atrações inéditas. Entre os destaques estão o cantor de forró e arrocha Natanzinho Lima, que soma mais de 9 milhões de seguidores nas redes sociais. O cantor Panda, uma das grandes revelações da música sertaneja no ano passado, e o grupo de pagode Menos é Mais, que se apresenta pela primeira vez no evento. Outro fator que atrai ainda mais público para a Americana é a mistura de estilos musicais. Novamente presente na edição de 2026 e que já se tornou uma marca registrada da festa. Quando nós perdemos o Zé do Prato, a Americana foi sempre o rodeio show, né? Em 1993, nós trouxemos a Daniela Merck, que era a explosão na época. Em 94, trouxemos Jorge Benjor, Fafá de Belém, e vários artistas, 95 a Xuxa, Roberto Carlos, 96, e sempre, né, Raimundos lá em 2000, lá no recinto, Charlie Brown Jr. Então, a gente atende pela estrutura que temos, pelo espaço que temos, a gente atende o que o público quer ver. Mas claro que a música sertaneja é o grande destaque, e figuras clássicas como Chitãozinho e Chororó, Zezé de Camargo, Mato Grosso e Matias e Bruno Marrone não poderiam deixar de marcar presença. Então a gente fica muito feliz, né, em trazer a festa para abertura já na véspera do feriado nacional. Isso daí é muito bacana, né, porque aí o público vai ter aí um dia maior para se divertir, né, que no outro dia é feriado, pode descansar, e a gente está muito feliz com tudo que vem acontecendo esse ano. A venda de ingressos para a Festa do Peão de Americana deste ano ainda não foi aberta. Segundo o presidente Beto Lara, a comercialização dos camarotes corporativos deve começar ainda nesta semana. Já a venda geral de ingressos não tem data definida, mas a previsão é que tenha início no começo de março. Estarão disponíveis ingressos para Arena, área VIP e, assim como na edição passada, os camarotes serão novamente do Farraial, que vão oferecer as opções seco e prêmio, com serviços de bebida e comida à vontade. E dentro da Arena, as disputas prometem ser novamente acirradas, reunindo os melhores atletas do Brasil e até competidores dos Estados Unidos, nas provas dos 3 tambores, no Iron Cowboy PBR e na tradicional Copa Roseta de Cutiano. Rodeio é primeiro, né? É Festa do Peão, então rodeio é primeiro. Os 3 tambores, a NTT, né, a Associação Nacional dos 3 Tambores, vai estar confirmada na segunda semana. As 2 semanas vai ter os 3 tambores. Então, e o rodeio é a paixão nossa, né? E nós divulgamos muito e temos um grande rodeio aqui, né? Nós nunca deixamos de fazer o Cutiano, que é o cavalo. As disputas na Arena de Americana neste ano também marcam a consolidação de um legado. Isso porque o diretor de rodeio até a edição passada, o senhor João Friso, faleceu aos 79 anos de idade no dia 22 de janeiro deste ano. É muito difícil para nós, né? Porque ele era um amigo como mais de 60 anos, que bem antes da festa nós fomos muito anos em Barretos junto, né? Então, um amigo, irmão, né, que a gente perde aí, mas é a vida, né? A gente não pode fazer nada. Deus quis eles e graças a Deus ele vai estar presente aí, né? Não materialmente, mas espiritualmente abençoando nós. Com a missão de dar continuidade ao legado e a expectativa de entregar mais uma grande edição, a organização promete novidades que ainda serão anunciadas até a chegada do evento, com atrações à parte da Arena. Fato é
que a Festa do Peão de Americana 2026 tem tudo para ser histórica. João Victor Viana para a TV Todo Dia. Obrigado, João. Do Caltrim para o Carnaval. Tá chegando, hein? Agora mais um capítulo do especial preparado pelo Felipe Gomes. Vai falar agora sobre o bloco Carnavalesca. Criado em 2023 por um grupo de amigos apaixonados pelo carnaval, o bloco Carnavalesca completa 3 anos de muita folia em 2026. A proposta é simples e ao mesmo tempo cheia de significado: transformar o carnaval em um momento de encontros, festa e diversão, resgatando a memória afetiva dos carnavais das décadas de 80 e 90 que marcaram gerações em Santa Bárbara. A história do bloco Carnavalesca ela é bastante curiosa, né? Na verdade, começou com um grupo de amigos que desceu a Avenida Monte Castelo em 2023 com um carrinho de som, com um cooler em cima, né? Uma caixa de som, na verdade, e depois que os blocos passaram. E nessa conversa, né, de que tinha sido muito legal, enfim, no ano que vem vamos fazer um carrinho maior, né? E aí, conversando com o Jefferson, né, ele falou, olha, vamos fazer um bloco então, né? A gente comentou, tem que pensar então numa história, pensar num nome, pensar nas características desse bloco. E aí, o que era uma conversa de mesa de bar ali acabou ganhando força, né? E hoje a gente já está no 3º ano consecutivo, desde que o bloco surgiu, nós não deixamos mais de participar do carnaval. A ideia do nome também nasceu desse processo de amadurecimento do bloco e do desejo de contar a história da cidade por meio do carnaval. Pensei então, vamos pensar num símbolo de Santa Bárbara, em algo que seja diferente, mas também que contribua para contar a história do município. E aí veio a ideia de trabalhar a cana como uma figura simbólica, né? Afinal de contas, a cana é um símbolo do desenvolvimento da cidade e uma história que também é interessante e que tem bastante relação com o carnaval é que os primeiros carnavais da cidade aconteceram na usina Santa Bárbara, né? Num modelo muito diferente do que a gente conhece hoje, mas foram pelos trabalhadores da cana, né? O pessoal que trabalhava na usina, os primeiros foliões da cidade, e eles desciam da usina até o centro em caminhões, em tratores e faziam a festa aqui também na região central. Então tem também essa relação. Já a mascote carnavalesca é uma das figuras mais aguardadas do desfile, encantando principalmente as crianças, com alegria, carisma e samba no pé. Foi a partir dessa ideia que surgiu a personagem que hoje é o símbolo do bloco. A partir daí a gente criou a personagem, né? Criamos esse mascote, é uma figura muito esperada no nosso carnaval, especialmente pelas crianças. Então a carnavalesca é uma figura muito importante para o nosso bloco e estará conosco novamente em 2026. O que começou como uma ideia pequena ganhou proporção e estrutura com o passar do tempo. Mas à medida que o tempo foi passando, o Jefferson, que cuida do nosso carrinho de som, né, ele foi aprimorando esse equipamento e quando a gente viu, nós tínhamos um equipamento muito potente, né? E a partir daí a gente foi também trabalhando com a comunicação visual, com a vestimenta, com o abadá do bloco, posteriormente com o mascote, convidamos os outros blocos da cidade, essa é uma ação que nós fazemos todos os anos. E uma característica do bloco é a alegria, né? As pessoas vão realmente com o intuito de festejar, de encontrar amigos, de celebrar o carnaval como uma festa popular, como um momento de união. Então o nosso bloco ele tem desde crianças muito pequenas, né, até idosos. É uma festa para a família, é um bloco que reúne amigos, essa é a nossa intenção desde o início. Para manter essa identidade, o planejamento do Carnavalesca começa bem antes do carnaval. O repertório do Carnavalesca ele é quase que 100% formado por músicas da Bahia, né? O axé dos anos 80, 90, então tem um pouquinho ali de nostalgia, porque nós, quando pensamos nessa personagem, que é a Carnavalesca, também imaginamos ela como sendo
uma pessoa que curtiu o carnaval nos clubes, né, nos salões, nas décadas de 80, 90, e que curtiu especialmente aquele axé do Cheiro de Amor, da Banda Eva, da Banda Mel, Banda Beijo, Netinho, né, enfim, aquele axé que contagiou, né, e até hoje faz parte do nosso carnaval com muita força. E entre tantas histórias, algumas ficaram guardadas na memória do bloco. Olha, o primeiro ano do nosso carnaval na Avenida foi muito emocionante. A gente não imaginou que seria tão gostoso naquele momento, que as pessoas abraçariam tanto o bloco, que tanta gente viria, né, conosco. Mas tem uma curiosidade, né, que aconteceu em 2025, que foi também muito interessante. A Carnavalesca, nossa personagem, ela encontrou o Canito, que é um mascote da cidade de Santa Bárbara e que andava meio sumido, né? E no carnaval do ano passado eles se encontraram em frente ao Centro de Memória, enquanto o bloco passava ali por aquele espaço, né? E foi um momento de encontro, enfim, rolou ali uma troca de olhares, o Canito se aproximou da Carnavalesca, enfim, tivemos ali uma paixão de carnaval, né? Quem quiser acompanhar o Carnavalesca em 2026 já pode anotar as datas na agenda. No dia 14, que é o sábado de carnaval, nós concentramos a partir das 4 horas da tarde no Barbarense, que é um barzinho que fica na rua 13 de maio. A concentração segue até as 8 da noite, quando nós caminhamos até a Alameda dos Seresteiros, atravessamos rumo à Avenida Monte Castelo e descemos até a Praça Central. Mais do que um bloco, o Carnavalesca acredita no carnaval como celebração da vida, da igualdade, da convivência entre gerações e do fortalecimento da cidade. O recado que a gente tem que dar é que venha para essa folia com alegria, com o coração leve, com um espírito de paz, de amor, de união. O carnaval ele tem que ser, acima de tudo, uma festa popular que reúna as pessoas. Felipe Gomes, para a TV Todo Dia. Obrigado, Felipe Gomes. O carnaval está chegando, hein? Para você comemorar em Santa Bárbara do Oeste e em toda a nossa região. Ponto final nesta segunda edição do Jornal Todo Dia. Obrigado a todos pela audiência e uma ótima noite.